Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Spin Selling, uma estrutura de vendas para vendas grandes e como isso pode mudar a história das suas vendas. Vem comigo porque a aula de hoje é muito importante. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elielson Araújo. Nós estamos aqui em uma saga de aulas falando sobre vendas, marketing, geração de valor, oratória, retórica, muito assunto, tudo voltado para a área de vendas e mentalidade. É claro que aqui no canal eu falo de muita coisa, mas se você gosta de conteúdo sobre mentalidade, espiritualidade, sobre livros, tem alguns aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de crescimento pessoal, fica aqui comigo. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e também deixe o seu comentário dizendo da cidade onde você está conseguindo me ver aí, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o terceiro pilar da estrutura da reunião geneticamente modificada. Vamos falar sobre o Spin Selling. Meus queridos e minhas queridas, o Spin Selling mudou a minha vida. Mudou. Eu falo isso com todas as letras e com muita força. Por quê? Porque eu era antes do Spin Selling. E hoje sou outra pessoa, um outro vendedor, um outro profissional depois do Spin Selling. Tá? Então, nós falamos desde a primeira aula de conteúdos teóricos e agora entramos numa estrutura de reunião a qual eu uso para fazer reuniões, seja online ou seja presencial, logo dentro do meu nicho, que é direito bancário, direito empresarial, direito civil, como advogado. Mas essa estrutura de Spin Selling, a estrutura de uma reunião geneticamente modificada, pode ser facilmente adaptada ao seu nicho, ao seu trabalho, à sua profissão. Tá bom? Vamos lá, vamos dar início? Vamos para a tela. Estrutura da reunião geneticamente modificada. Perceba, aqui está a apresentação como o primeiro pilar, nós já falamos sobre ele. Na aula passada foram 2 aulas falando apenas de rapport, nós já encerramos o assunto rapport e hoje nós vamos entrar nessa terceira estrutura da reunião geneticamente modificada, que é o Spin Selling. Queridos, esse assunto é extraordinário. Extraordinário, tá? Vamos lá. Na tela. O Spin Selling veio desse livro aqui, ó. Alcançando Excelência em Vendas, Spin Selling, do Neil Heckman. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele, tá? O que tem de tão especial do Spin Selling? Olha só. O Spin Selling é uma abordagem de vendas desenvolvida por Neil Heckman, que se baseia em fazer uma série de perguntas estratégicas para entender a necessidade do cliente e aumentar as chances de você fechar negócio. Tá? Eu já disse, desculpe a repetição, mas o Spin Selling mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente que está aí no mundo das vendas. Tá? Na tela, aí o Neil Heckman, coloquei para vocês, em 1988, Neil Heckman publicou o livro Spin Selling, o qual ele elabora um framework, uma estrutura em que o foco no cliente é a chave do processo. Heckman realizou uma pesquisa sobre o processo de vendas com uma amostragem de mais de 35 mil visitas ao longo de 12 anos em 27 países diferentes. Olha só, levou 12 anos para ele fazer essa pesquisa, 35 mil visitas e 27 países diferentes. Porque poderia correr o risco de dizer assim, vender lá nos Estados Unidos é uma coisa, vender aqui no Brasil é outra coisa. Vender lá na Europa é uma coisa, vender aqui no Brasil é outra coisa. Não é necessariamente. Então, o Spin Selling foi aplicado em 35 mil visitas em 27 países diferentes, justamente para não ter essa justificativa, entre aspas. Tá? Então, o Spin Selling é uma estrutura de venda que vai casar muito com a estrutura de venda se você não usa nenhuma estrutura. O Spin Selling vai ser um mapa para você. Toda a estrutura aqui da reunião geneticamente modificada é um mapa de começo, meio e fim.
E o spin selling é uma bússola dentro desse mapa. É onde você vai conduzir o cliente, para você não ter que precisar vender para o cliente. O cliente vai vender para si mesmo. O spin selling ajuda o cliente a vender para si mesmo através de perguntas certas, sem precisar que você venda para o cliente. Lembre-se daquela máxima aqui do canal. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que alguém venda alguma coisa para ela. Então o spin selling é o mágica, é a coisa extraordinária, é a ciência extraordinária dentro das vendas, dentro de uma reunião. Então, se você desprezar o spin selling, querido, você está deixando muito dinheiro na mesa, mas muito dinheiro. Na tela, Neil Heckman é o fundador desta empresa aqui, uma organização que faz pesquisa, consultoria, treinamentos, seminários e gerencia processos de mudança de comportamento por mais de 200 das melhores organizações de vendas em todo o mundo. Inclusive a Xerox, IBM, a Kodak, né, que hoje não existe mais, mas na época do spin selling estava em alta. Sua formação acadêmica é psicologia comportamental, pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra, onde ele começou sua pesquisa em eficácia em vendas e resultou no spin selling. Queridos, lembra que eu sempre falo aqui que as vendas é um conjunto de ciência extraordinário? É filosofia, é antropologia, é psicologia das cores, é marketing, é um monte de coisa. Então, o que a gente está vendo aqui é um psicólogo que fez uma pesquisa de 12 anos em 27 países, com 35 mil visitas, que chegou em uma estrutura a qual ele chamou de spin selling, vendendo com spin. Desprezar o spin selling é um erro assim quase que fatal. Tá? Então, os melhores vendedores com certeza estudam o spin selling e aplicam o spin selling diariamente. Na tela, repetindo, spin selling é resultado de, olha só, 35 mil visitas de vendas acompanhadas, mais de 10 mil vendedores acompanhados, olha que coisa, mais de 23 países envolvidos, considerados no estudo, 12 anos de pesquisas internas no campo, mais de 100 pessoas envolvidas diretamente e mais de 30 milhões de dólares investidos. Querida, a pessoa condensou isso tudo em um livro. É isso que eu acho extraordinário de um livro. O conhecimento, camarada, levou mais de 5 anos para se formar em psicologia, depois pós-graduação, depois mestrado. Aí ele faz uma pesquisa dessa que custou mais de 30 milhões de dólares, 27 países, 12 anos, condensa tudo dentro de um livro e você com 3, 4 horas de relógio consegue ler esse livro, consegue captar muita coisa do que está ali dentro. Querido, não acreditar no estudo. Aí a pessoa fala assim, aquele vendedorzão. Vendedor, ele é científico. Vendedor profissional, aquele que desponta, ele é extremamente científico. Parece estranho, né? Vendedor é científico? Basta você olhar aqui na minha retaguarda. Vendedor é científico, basta você olhar apenas para o livro do spin selling. Apenas para a pesquisa do Neil Heckman. É muito científico. O spin selling, então, é carregado de muita ciência comportamental humana. Então, é sim muito importante a gente estudar o spin selling. Tá? Vamos lá, na tela. Por que é importante estudar o spin selling? Para quem quer aumentar o faturamento de uma empresa, aumentar os números de vendas grandes, bater metas, ser um vendedor de sucesso, o spin selling é a melhor estratégia de vendas já comprovada por especialistas. Então, vai no spin selling que você não tem erro. Hoje em dia estão falando muito de um livro, que inclusive eu já li, A Venda Desafiadora, segundo o que dizem, é a atualização do livro Spin Selling. Mas eu repito, não abandone a estrutura do Spin Selling. Mesmo lendo e aplicando os conceitos do livro A Venda Desafiadora, que é um livro excepcional, maravilhoso, mas não abandone a estrutura do Spin Selling. Vai por mim, tá? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Características de uma venda grande, duração de ciclo de vendas,
pode durar meses, tá? Essa é uma das características de venda grandes. Grau de compromisso do cliente é alto, né? Decisões complexas, e quanto maior a venda, maior é o número de pessoas que irão decidir. Isso, guarde sempre isso. Quanto maior a venda, maior o número de pessoas que irão decidir. Já tive reuniões, às vezes, com 3, 4 sócios de uma vez. Fiz a reunião com um sócio, ele gostou muito da reunião, aí ele falou, agora eu vou ter que chamar meus sócios aqui, porque eu não decido sozinho, eu gostei muito do doutor. Vamos fazer uma outra reunião para você explicar e repetir essa reunião aqui? Eu falei, tudo bem. Aí eu fiz a reunião com mais 3 sócios. Os 3 sócios sentaram na mesa, aí no caso foram 4, né? O que eu fiz a reunião inicialmente, mais 3, os 4 sócios sentaram à mesa e aí a gente começou a fazer a reunião e graças a Deus eu fechei essa venda, tá? Então, porque era uma venda grande, era um honorário considerável. Então, quanto maior a venda, maior o número de pessoas que precisam aí decidir. Lógico que isso não é uma regra absoluta, né? Só que a exceção existe, obviamente, para confirmar a regra. Relacionamento contínuo pós-vendas. Essa também é uma característica de venda grande. Vender um tênis, e aí? Né? Não precisa, é uma venda pequena, não precisa fazer um pós-venda muito estruturado. Não precisa. Agora, vender um serviço jurídico de um honorário de 150 mil, 130 mil, 200 mil, 300 mil reais, aí, além do grau de complexidade, tem um pós-venda muito complexo para ser seguido. Então, vendas grandes têm essa característica aí. E o risco é alto. Por exemplo, no serviço jurídico, estou batendo essa tecla de serviço jurídico porque é o que eu trabalho. No serviço jurídico, por exemplo, aqui no meu escritório, é muito alto. Eu não posso garantir nada. Mesmo que eu veja que há uma possibilidade muito grande, às vezes 90%, 95%. Eu nunca digo que a causa é ganha. Nunca digo. Por quê? Porque envolve um risco. E um advogado que se preza também não vai dizer isso nunca. Né? Vamos lá. Na tela, o SPIN, aqui o escritor, eu tirei essa figura aqui, ó, do livro, tá? Então tem a abertura, que seria o primeiro pilar lá, que seria a apresentação e rapport, a investigação. Né? Para o Neil Heckman, o spin selling vem exatamente aqui na investigação. Como é a nossa estrutura? Lembra? O primeiro é a apresentação, o segundo é o rapport, né? E o terceiro é o spin selling. Ó, tá aqui, ó. A apresentação, segundo o rapport, e o terceiro o spin selling, que é essa parte aqui de investigação. Tá? Aí depois a gente vai ver a apresentação de benefícios, apresentação de proposta, fechamento e o comprometimento lá, pegar o dia. Tá? Mas esses aí são os próximos passos que a gente vai ver aqui. Então, exatamente aqui, ó. Depois da apresentação, que nós dedicamos uma aula somente para isso, aí vem o rapport e depois vem o spin selling, que é a fase de investigação. Tudo bem até aqui? Vamos seguindo. Vamos seguindo, vamos seguindo. Agora, vamos adentrar realmente dentro do spin selling. Na tela. Spin selling é, aqui, ó, são iniciais dessas palavras aqui, ó. Situação para o S, para o P, problema, para o I, implicação e para o N, necessidades. O que é o spin selling? O spin selling são perguntas nos quais nós vamos fazer para identificar uma situação. Então nós vamos fazer de 1 a 2 perguntas, não mais do que isso, para falar sobre identificar a situação, fazer um diagnóstico da situação. Tá? Como é que é o seu processo, querido? Como é que está o seu processo? A gente vai falar sobre isso, mas só para você ter a ideia. Deixa eu ver o seu processo. Você tinha noção desse processo aqui? Como é que é? Como é que se gerou isso? Então aí você está fazendo perguntas de situação. Tá? Aí depois, perguntas de problema. Aí vai elaborar mais umas 2 ou 3 perguntas de problema. E dentro da estrutura do spin selling, as perguntas mais importantes, que são as perguntas de implicação. Porque na implicação você vai mostrar as consequências do problema. É aqui onde a gente chama de apertar a dor. É exatamente aqui na implicação. Por isso que, para mim, a implicação, dentro dessa estrutura de venda de perguntação aqui, a implicação é as perguntas mais importantes. Você precisa implicar. Lembre-se, venda é emocional e a pessoa só compra por dor
ou desejo. Não tem outra forma da pessoa comprar. Ou ele vai desejar alguma coisa, ou ele vai resolver uma dor que ele tem. Tá? Então, na implicação, a gente aperta a dor. E, mas se no meu caso eu não vendo dor, eu vendo desejo, aí você implica aumentando ainda mais o desejo dele. Por exemplo, vai vender uma casa, você chega e fala, olha, imagina essa varanda aqui no dia que você for trazer os seus amigos para comemorar a compra da sua casa, essa varanda, os seus filhos aqui, aquela felicidade, você já desenha um cenário, um ponto futuro, ou seja, você está implicando o desejo dele também. Entende? Então, a implicação spin selling serve, querido. Olha, enfim, querido, é muito. O spin selling é extraordinário. E por último, tem as perguntas de necessidade, que são as perguntas de necessidade de solução. Nós vamos ver isso aqui ainda hoje. Vamos lá, na tela. As 4 perguntas do spin. A primeira, situação. Perguntas de situação. No início da reunião ou atendimento, vendedores bem-sucedidos tendem a fazer perguntas que reúnem dados sobre fatos antecedentes. Embora as perguntas de situação tenham um papel importante para descobrir dados, os vendedores bem-sucedidos não as utilizam demasiadamente. Preste atenção nisso. As perguntas de situação são importantes, mas não pode ser usada demasiadamente, porque muitas podem entediar ou irritar o comprador. Os compradores se aborrecem rapidamente ou ficam impacientes se lhe fazem perguntas de situação demais. Isso deixa evidente que preparar a reunião com antecedência é fundamental. Identifique e demonstre a situação atual do cliente e seu contexto. Ou seja, queridos, você vai fazer as reuniões, você já tem que ter, por isso que eu trouxe aqui para vocês uma estrutura já pronta. Uma estrutura de reunião, para que você tenha essa estrutura. Você não vai chegar lá para fazer uma reunião, uma diferente da outra. Não tem como ser assim. As suas reuniões têm que ter um começo, tem que ter um meio, tem que ter um fim. E é por isso que eu trouxe aqui a proposta de uma reunião que eu uso, com começo, meio e fim. No decorrer, para lidar com o cliente, eu uso o spin selling, que também dentro do spin selling tem começo, meio e fim. Situação, problema, implicação e necessidade. Começo, meio e fim, dentro do spin. Entende? Então, você precisa estruturar as perguntas de situação, problema, implicação e necessidade antes. Então, você tem que analisar o seu nicho, analisar o seu produto, analisar o seu serviço e ver como que você vai estruturar isso. Se você não consegue, você pode pedir para o ChatGPT, você vai explicar todo o contexto e pedir para ele que ele formule perguntas de situação, problema, implicação e necessidade, baseado no spin selling. Você falou isso para ele, ele vai te dar ali algumas sugestões, mas eu indico a você fazer alguns testes, porque com o tempo você vai encontrar as melhores perguntas, você mesmo vai encontrar, sem precisar do ChatGPT, as melhores perguntas para o seu nicho, para o seu serviço ou o seu produto, tá? Então use o ChatGPT apenas para ele te apresentar um norte. Use essa aula, use o ChatGPT para adaptar ao seu trabalho e te apresentar um norte, mas aí depois você vai testando. Você vai ter que arrumar 2 perguntas de situação. Vamos aqui para a tela que eu vou te mostrar as que eu uso no meu escritório aqui quando o assunto é direito bancário. Vamos lá. Exemplo. Você chegou a ver esse processo ou só soube notícia? É a primeira pergunta que eu faço. Primeira pergunta de situação. Aí a pessoa falou, normalmente fala assim, chega a ser a 80%. Doutor, eu só soube notícia. Ah, muito bem. Aí eu abro a tela, vou espelhar na tela quando é online. Vou espelhar na tela. Você está vendo a minha tela? Estou vendo. Ok, esse aqui é o processo, essa aqui é a numeração, essa aqui é a vara onde está correndo, esse aqui é o tipo do processo de execução, esse aqui é o valor da causa, esse aqui tem quem ajuizou, em face D, eu desço, vou na petição inicial, vou mostrando e tal, os fatos, e vou mostrando tudo certinho. Eu fiz a primeira pergunta, às vezes ele responde sim ou não, responde fechado, e eu vou mostrando o processo. Vou dando sequência na minha reunião. Depois eu faço uma outra pergunta. Como se deu essa situação? Teve alguma renegociação?
Às vezes, olhando no processo, eu já sei se teve ou não. Às vezes, não é o suficiente. Então, a pergunta vem bem a calhar. Teve alguma renegociação? Normalmente, a pessoa vai dizer assim, teve uma renegociação. Eu vou lá, anoto que teve uma renegociação. Então, essas são as duas primeiras perguntas. Ó. As duas primeiras perguntas são abertas. Deixa o cliente falar, deixa ele explicar. Então, eu já consegui ver a situação. Eu já consegui ver a situação ali processualmente. Então, no processo, eu estudo o processo antes de ir para a reunião, então eu já vejo o processo, eu já sei da situação, mas ele precisa saber da situação dele. Por quê? Repito, o spin série é para que ele venda para si mesmo, sem que eu precise vender alguma coisa para ele. Então, deixe ele falar da situação. Eu já sei qual é a situação dele. É um processo de execução, querido. Tem que pagar em 3 dias ou fazer a defesa em 15. Não tem conversa. Entende? Não tem. Então, eu já sei a situação. Tem que proteger patrimônio, tem que proteger as contas bancárias. Eu já sei a situação dele. Só que eu preciso que ele saiba. E eu preciso que ele verbalize isso. Porque quando ele verbaliza, ele está falando para o cérebro dele. E o cérebro dele está mapeando a situação. Quando eu chegar nas perguntas de problema, o cérebro dele agora vai mapear e aprofundar no problema. Quando eu chegar nas perguntas de implicação, o cérebro dele vai identificar as consequências de não fazer nada. E quando eu chegar nas perguntas de necessidade de solução, o cérebro dele vai procurar, porque o cérebro faz isso o tempo todo, ele analisa a situação, analisa o problema, vê as possíveis consequências e agora costuma a buscar as soluções. Aí eu chego com algumas perguntas a qual vai estar óbvio para ele a solução. Percebe? Neil Heckman, psicólogo, 12 anos de pesquisa, vendedor profissional, é científico. Então, querido, olha só como que isso te coloca na frente de milhões e milhões e milhões e milhões de gente. Milhões. Não é todo mundo que vai assistir uma aula dessa. Não é todo mundo que vai pegar um livro desse, comer com farinha, igual eu fiz, igual eu faço. Estou aqui dando aula para vocês, mas a partir do momento que eu dou aula, eu aprendo muito mais. Uma das melhores formas de aprender é dar aula. Então estou aqui exercitando aquilo a qual eu aprendi e aprendo e dividindo, transbordando conhecimento com um monte de pessoas. Por quê? Porque eu quero ser um vendedor extraordinário, vender com excelência. Tudo que eu procuro fazer com excelência. Tá? Então vamos lá. Essa operação de fato existe? Essa pergunta é o meu gancho para passar para a próxima fase. Exatamente. Eu pergunto. Por quê? Porque no direito bancário, por exemplo, eu já vi muitos golpes da pessoa pegar eu vi um caso muito triste, né? Um caso muito triste de um filho, né, que pegou os dados da mãe idosa, foi lá e fez um empréstimo de mais de R$1 milhão. Então já vi. Aí quando eu fui fazer a reunião com um dos irmãos da senhora, eu perguntei, essa operação de fato existe? Ela, minha mãe não sabe assinar, como é que ela assinou isso? Ela não vai no banco, como é que ela foi lá no banco e tal? Aí eu vi que era uma fraude. Aí vi que havia um estelionato ali. Aí a reunião tomou um outro rumo. Tá? Mas essa terceira pergunta aqui, ó, essa operação de fato existe? 99% a pessoa vai dizer, existe. Ok, aí eu dou a explicação e tal, e parto, que é o meu gancho para a próxima fase das 3 estacas. Eu vou ficar devendo esse vídeo daqui para vocês, onde eu vou falar sobre as 3 estacas, tá? Observação. Eu não abandono o spin. Muito pelo contrário. Eu só uso a técnica das 3 estacas para dar um objetivo à reunião. Um caminho na mente do meu cliente, um método para ele. O lead não precisa saber que eu estou usando o spin sério. Deixa eu só explicar isso aqui para vocês, que eu coloquei aqui. O que é as 3 estacas que eu uso? Né? Eu uso lá o que, né? Quais e o como. Eu já falei isso aqui no canal, sobre as perguntas sábias. Tá lá nas aulas, procura aqui no meu canal que você vai ver, as perguntas sábias. Então eu uso as 3 estacas aqui. O que? O que é um processo de execução? Quais as consequências de um processo de execução? E o como resolver essa situação. Então, para o cliente, eu não estou usando o spin selling. Para o cliente, eu estou respondendo essas 3 perguntas. Depois que eu faço essas 2 perguntas de situação aqui e essa pergunta de gancho, eu parto para essas... depois que eu faço a pergunta de gancho aqui, essa operação de fato existe?
Existe. Aí eu pego e falo assim, olha, tudo bem, então vamos lá. Eu vou explicar para o senhor 3 coisas. O que é um processo de execução, quais as consequências dele e como resolver essa situação. Tudo bem? Aí a pessoa vai falar, tudo bem. Então eu vou começar a minha explicação aqui, o senhor me interrompe a hora que o senhor quiser. Tudo certo? Tudo certo. Aí eu abro o processo novamente e respondo as 3 perguntas. O que é um processo, quais as consequências e como resolver. Isso são as que eu chamo de 3 estacas. Eu coloco essas 3 estacas na mente do cliente. O que é um processo de execução, quais as consequências e como resolver. Porque eu já repito, o cliente não precisa saber que eu estou usando esse pincel. Ele só precisa saber que eu vou mostrar para ele e dar clareza para ele do que ele precisa fazer com essas 3 perguntas. É o que eu chamo de 3 estacas, tá? Mas depois eu trago uma aula para falar melhor sobre essa situação aqui. Vamos agora para as perguntas de problema na tela. Uma vez estabelecido informações suficientes sobre a situação do comprador, os vendedores bem-sucedidos tendem a passar para um segundo tipo de pergunta. Explore os problemas que o cliente está enfrentando ou enfrentará. Lembre-se, a venda emocional, a pessoa compra por causa do desejo ardente ou dor latente. Aperte a dor do lead. É preciso conscientizar o lead, o cliente, do seu problema e de suas consequências. Se o cliente percebe o problema como maior que o custo de resolvê-lo, então provavelmente haverá uma venda. Isso aqui é muito importante, eu vou repetir. Se o cliente percebe o problema como maior custo de resolvê-lo, né? Se o cliente percebe o problema como maior que o custo de resolvê-lo, então provavelmente haja uma venda. Eu trouxe até aqui um exemplo, dá um zoom aqui para vocês verem, um exemplo que eu tirei lá dentro do livro do Spin Selling. Olha só, aqui ele coloca dentro de uma balança, né? Tem uma balança aqui, a gravidade do problema e o custo da solução, né? O problema suficiente grande para justificar essa solução. Então vamos supor, ele tem uma gravidade do problema. Ele traz até uma questão dentro do livro, que ele tinha uma máquina lá que, assim, fazia ele fazer bastante rodízio de colaboradores por conta dessa máquina, que era difícil de mexer e tal. E ele tinha uma outra, o vendedor tinha uma outra máquina que era muito mais fácil de mexer e aumentava ali em torno de 1000 peças a mais. Assim, dentro de uma operação gigante, 1000 que parece ser muito, mas dentro da operação, do contexto que ele trouxe ali, não era grande coisa, tá? A máquina era coisa assim de 120 mil, né? E a gravidade do problema dele ali foi fazer as somas, dava em torno ali de 50 mil, entre contratar nova pessoa, entre treinar, entre falar com o RH e contratar novas pessoas para fazer aquele manejo de 3 a 4 pessoas ali por ano para mexer naquela máquina. Então o problema dele de 50 mil pagar 120 mil, né, parecia que o custo da solução era muito maior do que o problema. Aí a importância de implicar, que nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, tá? Ele implicou e conseguiu fazer a venda. A verdadeira habilidade é como fazer esses problemas parecerem maiores para o lead levar a uma ação, levar o lead a uma ação. Como as perguntas de problema, você vai conseguir extrair os fatos que precisa saber para atuar no caso e descobrir quais são os problemas que o lead está enxergando. O lead está enxergando. Aí uma frase do Conrado Adolfo, né? Vender é se despir da sua verdade e se vestir da verdade do outro. Eu gosto muito disso, por quê? Porque eu, como advogado, a pessoa chega com uma dívida bancária, eu já sei as consequências daquilo. Só que a pessoa não sabe. E às vezes o que me amedronta numa consequência de um processo de execução bancária, não amedronta essa pessoa. Entende? Às vezes eu chego para fazer uma reunião, a pessoa, olha, eu não tenho nada no meu nome, não mexo nas minhas contas, e uma coisa que eu temeria bastante, mas para isso ela não teme ela. Isso para ela não é um problema. Então eu preciso saber o que é verdade para ela. Eu preciso saber o que é problema para ela. O que é a dor dela. Porque aí eu vou trabalhar em cima desse problema, em cima dessa dor. Essa é a ideia. Fazer com que os problemas pareçam maiores do que são. Aí a gente vai conseguir na implicação. Por enquanto a gente está na fase investigativa, investigando a situação, investigando os problemas que estão percebidos pelo lead. Tá? Aí você vai trazendo outros problemas na implicação para mostrar, ó, o senhor percebe esses aqui, mas tem esse,
tem esse. Como que isso poderia te afetar? Isso seria uma excelente pergunta de implicação. Tá? São problemas explícitos, ou seja, estão visíveis. Né? As consequências implícitas você irá abordar nas perguntas de implicação. Os problemas explícitos é o que o cliente consegue ver. Ele consegue ver, esse é o explícito para ele. Agora o implícito, aí você tem que trazer, ok? Aí vai do conhecimento do seu serviço, do seu produto, que você precisa ter, querido. Você precisa ter, ok? Exemplo que eu uso. Como o senhor tem lidado com esse processo? É uma das perguntas que às vezes eu uso. Como o senhor tem lidado com a pressão do banco? Também faço essa pergunta. Seria importante ao senhor voltar a ter tranquilidade financeira? Um bloqueio na conta bancária te prejudica ou o senhor tem uma outra saída? Essa aqui é a que eu mais uso. Aí eu deixo a pessoa falar. Por quê? Ela vai falando e vai vendendo para si mesmo. O cérebro está mapeando o problema dela. Tá? Vamos lá. Perguntas de problema. Agora, perguntas de implicação. E eu disse aqui que são as perguntas mais poderosas que a gente pode usar dentro do Spin Selling. Implicação. Esse terceiro tipo é mais complexo e sofisticado. É chamado perguntas de implicação. Perguntas de implicação pegam o problema do cliente e exploram seus efeitos ou consequências. Como veremos, ao fazerem perguntas de implicação, os vendedores bem-sucedidos ajudam o cliente a entender a seriedade ou a urgência de um problema. Perguntas de implicação constroem a percepção de valor do cliente. É a pergunta mais importante que você tem que aprender a fazer. Perguntas de implicação. Aqui está o conceito dela. Você pode tirar o print, pausar o vídeo, ler com calma e ouvir outra vez. As perguntas de implicação são extremamente importantes nas vendas grandes. E mesmo vendedores muito experientes raramente as fazem. É aí que está o erro, querido. Você tem que ser um expert em perguntas de implicação. Expert. Olha só. 120 mil, que era o valor lá da máquina, o cliente disse, você só pode estar brincando. Só porque é difícil de usar a minha máquina, eu vou pagar 120 mil dólares? Essa, a gravidade do meu problema é difícil de usar. O custo da minha solução é 120 mil? Essa balança aí, querido. Aí que vem as perguntas de implicação. Por quê? Na pergunta de implicação, você vai ver aqui o exemplo, você vai entender. Você vai implicando. Daqui a pouco esse 120 mil fica barato. Você quer ver? Vamos lá, vamos por exemplo, que você vai entender. Olha só. É difícil de usar. Na balança de cima, tá aqui, ó, era só difícil de usar. Esse aqui era o problema explícito. Explícito. Que o cliente via. Agora os problemas implícitos que o vendedor tem que ver. Ó, é difícil de usar, 25 mil em custo de treinamento por ano, a rotatividade muito alta, custos com hora extra, custo de trabalho terceirizado e perda de qualidade. Dentro do livro, o vendedor fez a conta de tudo isso. Gerava lá uns 200 mil por ano. Aí o que aconteceu? O 120 mil ficou leve. O não comprar, a gravidade do problema agora ficou muito mais pesado, percebe? Agora o 120 mil ficou leve. Por isso que você tem que implicar. É difícil de usar? Mas o senhor tem um custo aqui de treinamento de 25 mil. O senhor tem que, às vezes, treinar 4, 5 colaboradores por ano. E os custos de hora extra que o senhor tem que pagar porque a máquina quebra? Aí, para dar conta da mão de obra, do serviço que tem que fazer, tem que pagar a hora extra. E o custo do trabalho terceirizado, que às vezes a máquina quebrou, mesmo fazendo a hora extra, tem que contratar um terceirizado para ajudar a cumprir a demanda. E a perda de qualidade feita na pressa. E o tempo que o senhor tem que ficar aqui a mais e tudo, a loja aberta, a energia e tudo. Como é que fica isso? Aí você foi implicando. Os 120 mil reais ficou leve. Olha só, é isso que você tem que fazer. Ó, equação do valor. A gravidade do problema agora compensa o custo da solução. Quando foi falado lá em cima,
Ah, só porque é difícil de usar, eu vou pagar 120 mil reais numa máquina? Aí ficou caro, ué. Ficou muito caro. É lógico. Só que aí depois, quando você veio e implicou, porque o cliente já tem um problema, ele só não conhece o tamanho do problema dele. Você que precisa conhecer. Você que precisa conhecer quais os benefícios que a sua solução oferece, seja o seu produto ou serviço. E qual é o custo que o seu cliente tem que pagar por não te contratar. É você que tem que saber isso. Quais as consequências de eu não contratar o seu produto? De eu não contratar o seu serviço? Você precisa saber isso para que você possa mostrar isso ao seu cliente. Porque o que ele vê é só o que está explícito. Você precisa mostrar o que está implícito. E dentro da implicação você consegue fazer isso. Tá? Então, os 120 mil reais acabou ficando muito barato e ficou muito bom. E o vendedor fez a venda. Vamos lá. Que efeito o vendedor teve na equação do valor do comprador? Um pequeno problema agora se tornou muito maior e tão mais oneroso. Uma solução de 120 mil não parece mais fora de propósito. Esse é o objetivo fundamental de perguntas de implicação em vendas maiores. Elas tornam um problema que o comprador percebe ser pequeno e constroem um problema grande o suficiente para justificar a ação. Durante toda a história, aqueles que sabiam persuadir detectavam problemas e o tornavam maiores, explorando suas implicações. Sócrates era um mestre nisso. Olha, já partiu para a filosofia, querido. Spencer veio de um psicólogo comportamental, agora já falando de Sócrates aqui, filosofia. Lendo qualquer um dos seus diálogos de Platão, vê-se como um dos maiores persuasores de todos os tempos que usa perguntas de implicação dentro da maiêutica, né? Fenomenal, esse método socrático que consiste na multiplicação de perguntas, induzindo o seu interlocutor a descobrir suas próprias verdades. Olha só que interessante. Aprofunde o entendimento das consequências e o impacto dos problemas, caso ele não tome uma decisão de contratar o serviço jurídico ou o serviço que você oferece. Neste caso, são perguntas relacionadas ao futuro. Exemplo, sabendo das consequências, senhor fulano de tal, do processo dos quais mencionei, faz sentido ter um advogado para fazer sua defesa? Essa é uma pergunta de implicação. Você implicou. Olha, vai bloquear suas contas, bloquear a conta da sua esposa, a decisão do STJ agora, recente, vai atingir a sua esposa, vai atingir a sua família, só vai perder o sono, só vai perder tranquilidade, isso rouba a sua energia. Isso te deixa sem vontade de trabalhar, sem vontade de lutar, isso te deixa sem esperança. Tá? Então, é perigoso tomar sua CNH, é perigoso tomar seu passaporte, vai te bloquear em tudo quanto é coisa, vai bloquear todos os seus cartões com o tempo. Você foi implicando. Quando você falar o preço do seu honorário vai ficar leve, mediante tanta implicação que você trouxe. E nenhuma delas é mentira. Ela só estava implícita. Que ele não tem a obrigação de saber. Eu tenho a obrigação de saber porque eu sou advogado. E eu tenho que trazer essas consequências para ele. Porque senão, na hora que eu falar meu honorário, uai, doutor, 30 mil para resolver isso? Nossa, não, é muito. É muito. Tá, e eu vou implicando. Daqui a pouco meu honorário tá leve. Compensa. Ele vai justificar. Não, contratei um advogado, paguei, mas pelo menos não vou ter isso. Essas outras coisas ele vai tentar fazer que não aconteça. E se isso acontecer, ele vai entrar com recurso e tal, vai fazer e tal. Entende? Vai ficar mais leve. Só um exemplo que eu dei. Outro exemplo. Caso aconteça uma revelia processual, o senhor acha que se tudo que o banco disser é tido como verdade, isso pode lhe prejudicar? Pergunta aberta. Com o intuito de fazer o cliente vender para si mesmo. Tá? Lembre-se, todos gostam de comprar, mas a maioria não gosta de sentir que alguém está tentando vender alguma coisa para ela. Deixa que o lead venda para si mesmo. Deixa ele vender. Essa é a principal característica do spin selling. Eu sou apaixonado pelo spin selling, queridos. Cuidado. Vendedores distorcem o princípio da implicação para aterrorizar seus leads. Sejamos empáticos e humanos. Lembre-se lá da ética de Paulo que eu já falei nas aulas passadas. Não repreendas ao homem idoso com aspereza. Antes, exorta como um pai.
aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, com toda a pureza. Eu já fiz reuniões que eu comecei a implicar devagar e a cliente já começou meio que chorar. Teve cliente até que chorou. Eu comecei a querer implicar, a cliente começar a chorar. Aí eu paro do que eu estou fazendo. Falo assim, olha, as consequências disso é notório, nós todos já sabemos, só que eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe defender processualmente e lhe defender também na via extrajudicial. Algumas coisas aqui são inevitáveis no decurso do tempo. Só que com o advogado vai lutar por você e eu posso te guiar para que essas consequências sejam menos, te impacte menos e quem sabe até não te impacte nada. Tem situações aqui que a gente pode contornar para não te atingir. Eu vou te falar de blindagem patrimonial, de blindagem de conta bancária, para que você possa se proteger e o banco não vir te deixar numa situação muito complicada. Tá? Então eu abandonei a implicação e fui para esse lado humano. Tá? Então não confunda a implicação com aterrorizar o seu cliente. Ok? Implique sendo humano, tendo a ética de Paulo. Você está falando com uma pessoa que tem idade para ser sua irmã, atenda ela como fosse sua irmã, como seu irmão, como seu pai, como a sua mãe. Tá? Porque se não for assim, querido, principalmente essa questão de dívida mexe muito com as pessoas, principalmente homens, tá? Mulheres também, mas homem fica muito abalado com essa questão de dívida, ok? Então, estude esse material, veja essa aula várias vezes, pegue o livro do Spincelli, estude, vou repetir, compre o livro do Spincelli, estude o livro do Spincelli e adapte para o seu nicho. Adapte para a sua venda. Seja um especialista em Spincelli, querido. O Spincelli mudou a minha vida e eu tenho absoluta certeza que vai mudar a sua também. Tá? Vamos para a última pergunta dentro do Spincelli. Na tela. Necessidade. Então você já falou da situação, você já falou do problema e você já implicou que as consequências da situação, do problema. E agora você vai falar sobre a necessidade de solução, tá? Que aqui é extraordinário. São perguntas de necessidade de solução. Uma vez que ele já identificou a situação, já identificou o problema e as consequências, agora eu tenho que mostrar a solução para ele, tá? Através de perguntas para que ele mesmo fale, ele mesmo dê a solução para ele. É interessante, né? Vamos lá. Ó, deixa eu aumentar o zoom aqui. Finalmente, descobrimos que os vendedores de muito sucesso fazem 4 tipos de perguntas durante a fase de investigação. Ele é chamado de pergunta de necessidade de solução. Perguntas de necessidade de solução têm vários usos, por hora, talvez seja o mais importante, seja que elas fazem que o cliente dizer a você os benefícios que a solução poderia oferecer. As perguntas de necessidade de solução têm uma relação muito forte com o sucesso das vendas. Muito forte mesmo, tá? Aqui um exemplo, ó. É importante para você resolver esse problema? Eu estou lidando às vezes com algum cliente, está com um processo bancário, eu pergunto para ele, não é importante para mim não, doutor, deixa correr aí. Não é importante não, tudo bem. Então, esse lead, não vou atender ele agora, tá? Ele me poupa de perder tempo com ele e ele se poupa também de perder o tempo dele. Entende? Então, tempo é um ativo mais precioso que a gente tem. Eu gosto muito quando o cliente é muito transparente. Querido, é importante para você resolver esse problema? É importante, doutor. É muito importante para mim. Eu não vou fraudar, eu quero pagar, eu passei para a situação, eu sei que eu peguei emprestado, eu preciso pagar. Não, tudo bem, eu sei que você precisa pagar, só que também você não vai pagar com esses juros abusivos absurdo aqui. A gente vai pagar, mas de uma forma humana, onde você não coloca o seu mínimo existencial no lixo ou prive a sua família de alguma coisa para você ter que pagar o banco. Né? Vamos atender a sua família primeiro, vamos atender você primeiro, o banco a gente vai negociar, ele vai esperar. Porque o banco tem capital para esperar. Você, por enquanto, não tem. Tá bom? Mas então é interessante para você resolver esse problema. É interessante, doutor. Maravilha. Então eu vou conduzindo o cliente. É muito diferente, queridos. É muito diferente. É muito diferente. O Spincelli é muito diferente. Outra coisa aqui, ó. O senhor teria interesse em contratar um advogado especialista
para lhe auxiliar diante desse processo? Tem. Opa, já mostrei para ele a situação, já mostrei para ele o problema, já mostrei para ele a implicação e agora estou conduzindo ele para a solução do problema? Nossa. E ele tem interesse? Quem é que você acha que ele vai contratar? Entende? Então, começo, meio e fim. A mente dele já avaliou a situação, já avaliou o problema, já avaliou as implicações e agora está buscando solução e a solução está bem na frente dele. Percebe? Olha só. O Senhor acredita que se conseguirmos algum tempo para que possa capitalizar, isso seria importante? 3 perguntas de necessidade de solução. A pessoa, é importante sim. Quanto tempo mais ou menos? Eu acho que 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Com esse tempo aí eu consigo me capitalizar e pagar isso aí. Entendeu? Consegue um desconto, doutor? Consegue. Já está fazendo perguntas de curiosidade. Entende? Aí acabou, irmão. A venda está feita. Venda está feita. Aí só vai partir para o lado da negociação, que é um tópico que a gente vai estudar aqui no YouTube. Tá? Mas a venda está praticamente feita. Ok? O spin selling não tem erro, queridos. Não tem erro. O spin selling não tem erro. Aplicou o spin selling, a chance de você vender, ela é muito grande. Eu digo para você, já é a 3ª ou 4ª vez que eu estou dizendo, o spin selling mudou a minha vida. Mudou. Eu era um sem o spin selling. Eu sou totalmente o outro com o spin selling. Outro. Então, estudem o spin selling. Reveja essa aula. Leia o livro. Treine, treine, treine e treine. Vamos lá, ainda tem aula aqui. Qual é a psicologia das perguntas de necessidade de solução? Elas produzem 2 efeitos. Foca a atenção do cliente na solução e não no problema. Agora a gente não quer que ele foque no problema mais. Já passou por essa fase. Agora a gente quer que a gente foque na solução. Isso ajuda a criar uma atmosfera positiva de solução. Então o pico dele, né, de dopamina já se acende. Não tem solução. Tem solução. Aí para ele tomar uma decisão aqui nesse pico de dopamina é melhor. E que na solução de problemas, em que a atenção é dada a soluções e ações. E não apenas em problemas de dificuldade. Porque se a pessoa fica só na implicação ali, ele olha para o problema e a dopamina dele baixa, ele não tem poder de ação. Então, por isso que a necessidade de solução é colocada como as últimas perguntas a serem feitas. Porque aí ele sai daquele vale de problemas e vai até o topo da montanha, aonde está a solução dele. Isso é ótimo. Necessidades explícitas do cliente. As que ele conhece e também as implícitas, as que ele não conhece, mas irá conhecer, que você irá mostrar. Você mostrou para ele os problemas implícitos, agora você mostra para ele as soluções também. Não vai entregando o ouro também de qualquer jeito, né? Mas tem coisas que você pode mostrar. Não, pode ficar tranquilo que tem isso aqui, vai falando de forma mais genérica, mas mostra para ele ali que tem soluções para resolver. Fazem o cliente dizer quais os benefícios, por exemplo. Uma pergunta de necessidade de solução como: de que forma você acha que essa estratégia e nossa expertise possa te ajudar? Aí a pessoa mesmo vai dizendo os benefícios. Não, pode me ajudar porque se o banco me ligar, eu peço para ligar para o senhor. Isso aí, para mim, é ótimo, porque eu não tenho que negociar com o banco, porque eu não tenho psicológico para isso, nem tempo para isso. E vai negociar com o senhor me fala. Ótimo, muito bom. Muito bom. O senhor já está falando benefício para ela mesmo. Percebe? Se alguém conseguir fazer o cliente dizer de que maneiras a solução ajudará, então não estimulará as objeções. Não se pode oferecer a solução sem antes gerar necessidade de resolver o problema. As perguntas de implicação são centradas em problemas. Elas tornam o problema mais sério. E é por isso que são tristes. As perguntas de necessidade de solução, em contraste, são centradas em solução. Agora a gente vai falar sobre como aplicar o spin selling, porque é importante salientar que é necessário você ir aplicando os conjuntos de perguntas um por um. A título de exemplo, pega as perguntas de situação. Se você não tem essas perguntas, já dei a dica que vai no ChatGPT, explica o seu contexto e pede para ele fazer lá, sugerir algumas perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Só que com o tempo você mesmo vai ter que descobrir essas perguntas, tá? O ChatGPT vai servir como norte. Domine a situação, as perguntas de situação primeiro. Dominou, aí você vai para as perguntas de problema.
Dominou, você vai para as perguntas de implicação. Dominou, você vai para as perguntas de necessidade. Não queira dominar tudo, você vai confundir a sua cabeça. Não faça isso. Vai para o degrau, querido. Por favor, me escute. Foi assim que eu fiz e é assim que até o próprio Neil Heckman ensina, dentro do seu livro Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas, a dominar qualquer tipo de habilidade. Tá? Qualquer tipo, não é só o Spin Selling. A pilotar um avião, por exemplo. Você domina uma pequena habilidade, depois você vai dominando outra, depois você domina outra, depois... Não tenta dominar tudo de uma vez. Tá? Então vai lá, pega as perguntas de situação, aplica, domina, você encontrar duas que essas duas aqui. Beleza, encontrei as duas. Vai para perguntas de problema. Aplica, domina, testa. Dominou, vai para perguntas de implicação, faz o mesmo que implicação até você chegar nas perguntas de necessidade. Tá? Vem para a tela. A aplicação do SPIN. Deve-se ter em mente que o SPIN não é a sequência rígida. Isso aqui é outra coisa também que você deve ter em mente. Na hora de você testar e levar isso para suas reuniões, seja online ou presencial, não tem aquela paranoia de seguir estritamente o Spin Selling. Tá? O próprio escritor disse que ele não é uma sequência rígida. Lógico, o Spin Selling ele faz muito mais sentido falando de situação, problema, implicação e necessidade, porque ele segue uma sequência lógica. Tá? Mas não precisa ficar nessa paranoia, que às vezes o cliente sai e você vai trazer ele de volta através da perguntação, ok? Porém, carrega consigo uma lógica, conforme eu já disse, e ordem validada por pesquisas que custaram milhões de dólares. Igual eu disse, não precisa ter a paranoia de seguir, mas procure sempre seguir. Às vezes o cliente ele vai para um canto, vai para o outro, mas você sabe que quem controla a conversa é quem tem as melhores perguntas. E você tem as melhores perguntas porque você tem um framework de vendas validada e testada no mundo quase todo, né, que é o Spin Selling. Demonstre empatia, mostre interesse genuíno nas necessidades do cliente. No fim, temos que agregar o valor ao cliente. Esse é o melhor método, né? Agregar melhor valor para o cliente é o melhor método. Melhor que gatilho, né? Inclusive é melhor método, melhor gatilho, melhor marketing que pode se ter. É onde você mostra interesse e agregando valor aí para o cliente. Responda as objeções, antecipe as objeções com respostas convincentes. Preste muita atenção nisso. É fato que, com o método SPIN, as objeções caíram vertiginosamente. Isso aqui é impressionante. Na verdade, nas pesquisas demonstraram que sequer havia alguma objeção quando o SPIN foi aplicado corretamente. O autor do livro chegou a dizer que, se no final houvesse alguma objeção, é porque você errou em algum ponto. Isso aqui me chocou na época que eu li o livro, porque como assim? Eu já li Bíblia das Vendas e tantos outros livros que diz que uma venda obrigatoriamente tem que ter uma objeção. Uma venda que não tem objeção, alguma coisa está errada. E de fato, se o cliente não traz nenhum tipo de objeção ali, porque ele não está com interesse de comprar, ele concorda com tudo, está meio errado esse negócio. Só que o Spin Selling, ele antecipa as objeções. De modo que as perguntas já são antecipação de objeção e antecipação da solução. O cliente já vai trazendo a solução para as próprias objeções. Essa é a mágica do Spin Selling. De modo que quando você termina a reunião aplicando o Spin Selling de maneira correta, não tem objeção. Essa foi uma questão muito chocante para mim, porque eu falei, não é possível isso. Só que aí eu comecei a testar e comecei a trazer o fino do Spin Selling e realmente, nas minhas reuniões, não tem objeção. Quando tem, é muito raro disso acontecer, é porque eu vou rever a reunião e eu percebi, ó, nesse ponto aqui eu errei. Eu errei no Spin Selling nesse ponto aqui. Aí apareceu a objeção no final. Mas quando o Spin Selling é muito bem aplicado, realmente, não tem objeção. As minhas reuniões não tem. Quem sabe, quem me conhece de perto e já teve a oportunidade de assistir minhas reuniões, percebe que não tem nenhuma objeção no final. Não tem. O que tem é negociação. Quando sai, termina a reunião, vai partir para a parte do fechamento, né, que é a questão de negociação. Doutor, tem como melhorar essa entrada? Doutor, tem como melhorar o valor dessa parcela? Isso não é objeção, isso é negociação. Mas objeção realmente não tem. É impressionante isso, tá? Adapte sua abordagem, personalize a conversa com base nas necessidades individuais do cliente.
Vendemos a pessoas diferentes, eu acho que isso ficou claro na aula passada. Se você não assistiu, volte lá, porque isso é muito importante. Portanto, cada venda é diferente. O vendedor precisa entender de pessoas e como funciona o cérebro humano. Dica: leia o livro Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira. Está em alguma parte desse lado aqui, esse livro que realmente é um sucesso, é bom demais. Na tela, exemplos de sucesso. Aumento de vendas. Um cliente aumentou suas vendas em 41% após a implementação do Spin Seller. Minhas vendas aumentou muito mais do que isso. Sei lá, cerca de 70%, 80%, sem sombra de dúvida. Eu já disse, a minha vida antes do Spin Selling é uma. Depois do Spin Selling é totalmente diferente. Tá? O Spin Selling, eu não abro mão. É um amor que eu tenho pelo Spin Selling. O livro do Spin Selling, eu já li ele várias vezes e vez ou outra eu repasso para ele. Repasso nele e aplico ele, e ensino ele. Até mesmo porque a melhor forma de aprender alguma coisa é ensinar. Então, claro que eu estou ensinando aqui para vocês, transbordando esse conhecimento, mas um dos maiores beneficiados sou eu. Essa é a mágica do ensino. Quanto mais você dá, mais você tem. É maravilhoso isso. Satisfação do cliente. Melhoria significativa dos índices de satisfação do cliente após a adoção do Spin Selling. Dicas para implementar. Vamos lá, estamos terminando. Compreenda seu cliente, faça pesquisas para entender o perfil do seu cliente, as necessidades específicas, onde nasceu, profissão. Nós temos uma aula aqui sobre as perguntas sábias que vai te ajudar a fazer esse raio-x do seu cliente. Tá? Tanto do cliente, quanto do seu produto, quanto das necessidades. Assista essa aula, as perguntas sábias, que é muito importante, muito importante. Um dos maiores erros do vendedor é querer vender igual para todo mundo. Eu acho que já ficou claro também isso na última aula. Você querer vender para o influente a mesma forma que você vende para o dominador, você não vai vender nunca para o influente. E se você querer vender para o dominador a forma que você vende para o influente, você não vai vender nunca para o dominador. São personalidades totalmente distintas. E de modo que você tem que se adaptar. Adapte-se, recalcule, sincroniza e vença. Essa é a fórmula para você vencer na venda. Os maiores erros dos vendedores é querer vender igual para todo mundo. Não se vende igual para todo mundo. Você segue uma trilha. Eu estou te apresentando aqui uma estrutura de uma reunião, que é uma trilha de começo, meio e fim, e estou te apresentando dentro dessa estrutura uma outra microestrutura, que é o Spin Selling, que também tem começo, meio e fim. Tá? Porque aí você consegue adaptar. Mas é preciso adaptar também a personalidade e a forma que os sentidos, aquela questão do sinestésico, do visual e do auditivo também para o seu cliente. Dica para implementar: pratique as perguntas, treine as habilidades de questionamento para extrair as informações valiosas. Aí essas duas frases aqui, eu acredito que você tinha que colocar em um lugar para que você possa enxergar ela todo dia, para você ler ela todo dia. Quem pergunta melhor, ganha. Querido, desculpa a repetição, mas a repetição é recurso didático para gerar memorização. E uma vez estando memorizado, isso vai para o seu subconsciente. Uma vez estando no seu subconsciente, você consegue fazer isso de forma automática. Quem controla a conversa é quem pergunta. E se você pergunta melhor, você ganha qualquer debate, qualquer venda, qualquer coisa. Então você precisa perguntar melhor. E não existe perguntas melhores aplicadas a vendas do que a estrutura do Spin Selling. Não tem. Eu já testei várias outras estruturas. Pelo menos da minha experiência, não tem melhor estrutura que não seja o Spin Selling. Não tem. O Spin Selling é disparado o melhor de todas. De todas. Ele tem uma lógica, tem um sentido para vendas complexas e de high ticket, de vendas grandes, conforme eu trabalho. Tá? Fale menos é outra frase que você pode anotar também e ler todos os dias. Toda reunião que você for fazer, você lê essa frase. Fale menos e pergunte mais. Deixe que o cliente venda para si mesmo. Tá? Aquele princípio lá da maiêutica, a maiêutica socrática. Ótimo isso aí, maravilhoso. Ponto 3 aí, adapte-se às respostas. Esteja preparado para ajustar suas perguntas com base nas respostas do cliente. Aí você vai ter que participar. Tem que estar 100% presente, já falamos isso aqui também no canal, e você também tem que praticar a escuta ativa, porque melhor do que a oratória na vida do vendedor é a escutatória. Só estou repetindo de coisas e conceitos nos quais eu já falei. Com o tempo,
As respostas e perguntas se repetem e geram um padrão, tá? Lógico, principalmente aqueles que têm muitos anos aí de caminhada, você vai ver que as perguntas são praticamente as mesmas. É muito raro surgir uma pergunta inédita, né? Só que, mesmo não caia na questão de eu já respondi essa pergunta tantas vezes, eu não aguento mais responder essa pergunta. Não caia nisso. Tá? Vai bloquear minha conta? Nossa, eu respondo essa pergunta 4, 5, 6, às vezes 10 vezes durante o dia. E eu sempre respondo como se fosse a primeira vez. Já respondi essa pergunta centenas, milhares de vezes durante a minha vida, mas eu sempre respondo como se fosse a primeira vez, porque é a primeira vez que eu estou lidando com aquele cliente. Então, eu vou lá, monto toda a minha explicação e a cada vez eu vou explicando cada vez melhor devido a inúmeras respostas que eu já dei. Tá? Então, sempre você percebe que gera um padrão, tá? Quem sobrevive não é o mais forte nem mais o inteligente, mas aquele que se adapta melhor. Essa é uma frase aí que vem da Evolução das Espécies de Charles Darwin. Deixa eu ver aqui se acabou. Meus queridos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Estou tentando aqui reduzir as aulas, mas realmente é muito conteúdo para a gente ver. Tem muitas coisas aqui que eu tive que atropelar, porque senão ia ficar muito extenso o vídeo. Mas eu sugiro que você leia o livro, por favor. Compre o livro e leia o livro do Spin Selling, do Neil Heckman. Esse livro mudou minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que vocês deixem o comentário de vocês, deixem o like, compartilhe isso com o maior número de pessoas que você puder. E espero vocês também na próxima aula, onde nós vamos falar sobre o storytelling e a fusão que eu criei com o Spin Selling. Essa aula será extraordinária, eu espero vocês. Deus os abençoe, estejam todos muito bem, fiquem com Deus, fiquem em paz, um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.